Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Tenho um amor que lança fora todo medo, preenche as lacunas do meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Eu sei, Ele é Jesus. Vida, fonte que me enche de alegria, permanente paz no meu interior. Eu sei, isso é Jesus. Lança fora todo medo, preenche as lacunas no meu coração. Eu sei, isso é Jesus. Ele me deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Deu a salvação, família, amigos e irmãos, bem mais do que eu pudesse merecer. Eu sei, esse é Jesus. A Ele sempre vou cantar, até um dia eu encontrar. No meu eterno lar eu estarei, para sempre com Jesus. Bom dia, igreja, graça e paz. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez, ter vocês conosco, podendo adorar ao nosso Deus. É muito bom louvar ao Senhor neste domingo tão especial. Hoje nós estamos comemorando, fazendo uma celebração especial, o culto cívico, pedindo, clamando ao Senhor por nossa nação. Nós vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor. Então esse é um grande motivo para cultuarmos ao Senhor, para agradecermos ao nosso Senhor pelo nosso país, pela nossa nação, pela liberdade que temos em adorar o nosso Deus. Então curve a sua cabeça aí, vamos colocar esse culto diante do nosso Senhor. Pai, obrigada pelo privilégio que temos de te servir, por fazermos parte, ó Deus, de uma nação, ó Pai, onde temos a liberdade de te adorar. Nós temos alegria e prazer em podermos, ó Deus, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, que é digno, santo, merecedor de toda honra e de toda glória. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha receber o nosso louvor, que o Senhor venha entrar em cada lar, em cada vida, em cada família, ó Pai, e abençoar a vida de cada um que estará nos ouvindo nessa manhã e em qualquer momento, ó Deus, onde este culto chegar e alcançar as mentes e os corações, que o Senhor possa estar transformando, trazendo vida, trazendo esperança àqueles que estarão de alguma forma nos ouvindo, ó Pai. Que o teu amor possa alcançar cada mente e cada coração. É em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Vem reinar, Senhor, em nossas vidas. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo
desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. 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 Amém. Glória ao nome do Senhor. Que verdadeiramente o Senhor possa reinar na sua vida, no seu lar, sobre o seu emprego, sobre tudo que você é, sobre tudo que você tem. E que verdadeiramente nós possamos clamar que o Senhor reine sobre a nossa nação, para que possamos continuar como uma nação livre, que coloque o Senhor reinando sobre ela. Nós temos um Deus que nos dá liberdade de te adorar, mas essa liberdade vem porque um dia Jesus morreu numa cruz por nós. Ele morreu e ele rasgou aquilo que nos impedia de termos acesso. Ele rasgou aquele véu que nos separava dele. E hoje nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, sem nada nos impedindo. E é isso que nós vamos cantar, que ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou, porque ele nos amou. Então adore ao Senhor cantando esta canção. Bem mais que tudo é Jesus para cada um de nós. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado
no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim.
início desse culto, a Clécia falou que hoje nós estamos comemorando, fazendo um culto cívico em comemoração à independência do Brasil. Brasil, um país maravilhoso, o nosso país. Foi aqui que nós nascemos, aqui que Deus nos plantou, e é aqui que nós devemos frutificar, é aqui que nós devemos florescer. Apesar de um país tão produtivo, tão maravilhoso, com pessoas trabalhadoras, o nosso país passa por um momento de muita crise. E são crises sem precedentes. Crise política, crise de caráter, crise na economia, crise na religião, crise em todas as áreas. Nós estamos no meio de uma pandemia, algo que a nossa geração não tinha visto ainda. E o que nós devemos fazer como povo de Deus para abençoar a nossa nação, para falar com Deus, para derramar chuvas de bênção para a nossa nação? Nós precisamos orar e nós precisamos clamar a Deus pelo nosso país. Muitas pessoas reclamam muito do Brasil, muitas pessoas querem sair do Brasil, mas nós devemos amar o nosso país, nós devemos orar e interceder pelo nosso país. 2 Crônicas 7:14 e versículo 15 nos diz algo muito interessante. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Esse é o conselho da palavra de Deus. A palavra de Deus chama a nós, povo de Deus, para se quebrantar, se humilhar e orar e arrepender dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor. E Ele vai derramar chuvas de bênção, Ele vai sarar a nossa nação. E os seus ouvidos estão ouvindo, e os seus braços estão apostos para abençoar a nossa nação. Vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos ouvir uma música que fala desse país tão maravilhoso que é o nosso. Enquanto você ouve essa música, você pode cantar, você pode orar ao nosso Deus e falar com o Senhor que sare a nossa nação. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo
será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro pra sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Mas se ergues da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adore a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada. Brasil. A palavra de Deus nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E é esse Deus que nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós glorificamos ao Teu nome. Nós rendemos graças ao Senhor, pois Tu és o nosso Deus, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por ter nos plantado aqui nesse país. Foi aqui que nós nascemos. Foi a vontade do Senhor com que nós estivéssemos aqui nesse lugar. Terra amada, terra frutífera, terra de pessoas trabalhadoras, mas uma terra muito sofrida pela corrupção, muito sofrida pelas crises políticas, crises econômicas, crises religiosas, crises de caráter. A única forma de nós resolvermos todas essas crises é através do Senhor Jesus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ó Pai, que o povo de Deus que está aqui nessa terra possa fazer a diferença, Senhor. Que nós possamos fazer diferença, que nós sejamos sal, sejamos luz nesse mundo, ó Pai. E que a nossa vida possa refletir o caráter de Cristo perante as pessoas que estão à nossa volta. Senhor, abençoe os nossos governantes. Abençoe, Senhor, todos os ministérios, abençoe todos os estados, todos os municípios. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Nós Te agradecemos, mais uma vez, por estarmos aqui nessa terra, e dessa terra nós não desistiremos, e nós entregamos o futuro desse país aos Teus cuidados. Essa música faz uma pergunta:
como será o futuro do nosso país. Eu não sei qual será o futuro do nosso país, mas uma certeza nós temos, que se o país se curvar ao Senhor Jesus, será uma nação feliz. E é isso que nós desejamos para o nosso país, e que o Senhor esteja derramando chuvas de bênçãos sobre essa nação. No nome do Senhor Jesus que nós oramos e confiamos. Amém. Louvamos ao Senhor por esse belo dia que Ele fez e nos dá a oportunidade de estarmos juntos para esse culto, este serviço de louvor e adoração ao seu santo nome. E você está de parabéns. Parabéns pela sábia escolha que fez. Esse tempo dedicado ao Senhor, a estarmos juntos no mesmo propósito, no serviço a Deus. Que o Senhor te abençoe, que esse dia seja diferente, um marco na sua existência, na nossa existência. E hoje um dia muito, muito especial, porque nessa semana, mais precisamente nesse dia 7, amanhã, comemora-se a independência do Brasil. Então nós entramos nesse dia, na semana da independência, o aniversário da independência do Brasil. É um tempo em que muitas pessoas viajam, fazem tantas coisas, aproveitando aí o feriado e prolongado e descansam. Embora essa pandemia, apesar da pandemia, algum movimento na sociedade acontece. Viagens certamente estão acontecendo. Eu recomendo muito cuidado, muita cautela. Vamos seguir os protocolos que nos dão segurança. A saúde é muito importante, fundamental para o nosso desempenho pessoal, coletivo, sobretudo no serviço a Deus. Precisamos de saúde e já sabemos, amplamente divulgado, o modo como nos prevenir para evitar o contágio pela Covid-19. E o título ou o pensamento para esta hora, para esse dia, esse momento, é independência. Mas queremos pensar naquela célebre frase, independência ou morte. Mas o nosso pensamento agora é independência e vida. O texto base, Juízes capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia para esta leitura. Apenas o versículo inicialmente. Juízes capítulo 2, versículo 16. A Bíblia diz assim: Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam ou os oprimiam, em algumas versões. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor e adoramos, e queremos fazê-lo, Pai, em espírito e em verdade. Muito obrigado pelas pessoas que estão neste momento prestando culto ao Senhor. Pai, que cada pessoa tenha o seu coração quebrantado, pronto a receber a Tua palavra, e que a Tua palavra transforme os nossos corações. Obrigado por esta semana de aniversário da independência do Brasil. Independência e vida é o que o Senhor trouxe para nós em Cristo Jesus, e nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém.
Independência e vida tem a ideia de celebração, alegria. E mesmo em meio à pandemia, temos muitos motivos para nos alegrar. Nos alegrar nesse aniversário, ou seja, nesse aniversário de número 198 da nossa independência. Até o último ano, a ocasião era celebrada com muita festa nas instituições militares, as chamadas paradas militares, as escolas, famílias se movimentando, estradas cheias, dias de feriado nacional, mas independente do dia em que cai esse feriado, sempre há aquela possibilidade de dias antes ou depois, as pessoas folgarem no trabalho. Isso é negociado com o patrão e proporciona uma folga maior e as pessoas viajam para momentos de lazer, para encontro de familiares distantes, para muitos motivos. Se recolhem sítios, fazendas, o comércio se movimenta, as estradas se enchem, aeroportos, ou seja, muito movimento na nossa sociedade. Acreditamos ser esta uma boa ocasião, uma boa oportunidade para reflexões como o nosso senso de cidadania, a democracia como um valor a ser preservado. A liberdade de expressão, de ir e vir, e, acima de tudo, a independência e vida que o Senhor Jesus proporciona a cada pessoa que acredita nele de todo o coração. Independência e vida na história do povo de Deus, ou seja, a nação de Israel. Independência é de um sistema que oprime. Quando se fala em independência, é liberdade, é libertação, é salvação de uma situação onde não há liberdade, uma situação de sofrimento, de prisão em diversas áreas, seja um sistema político, seja em outras situações que nos encontramos como pessoa ou como sociedade, como nação. E a nação de Israel, o povo de Israel, antes de ser uma nação politicamente constituída e reconhecida, um povo que surgiu, que nasceu a partir do chamamento de um homem chamado Abraão com a sua família. Nele, o Senhor fez cumprir a sua palavra de formar da sua linhagem uma grande nação. Gênesis capítulo 12 começa a narrativa dessa história. E esse povo que se formou a partir da raiz de Abraão passou por muitas situações de alegria, situações de vitória, mas também por períodos longos de opressão e cativeiro. Haja visto o que aconteceu no Egito por longos anos. Durante 430 anos, a estadia de Israel no Egito, muitos desses anos servindo como escravos, a coroa de Faraó. E o Senhor levantou um libertador, alguém para dar um grito de independência, mas não foi pela força da espada de um exército, foi pelo poder de Deus. Moisés foi usado por Deus para trazer a independência para o povo de Israel no Egito. E na história do povo, na sua caminhada,
O livro de Juízes traz a história do povo de Deus, a conquista de Canaã e até a monarquia. Uma história de vitórias, porque o povo de Deus, com a sua mente, com o seu coração inclinado para Deus, era um povo vencedor e imbatível. Os inimigos se levantavam e caíam diante deles. Mas quando havia pecado, quando abandonavam ao Senhor, em muitas ocasiões, Deus usou estes inimigos para oprimir, para dominar Israel, sendo assim uma advertência, uma correção para que eles retornassem para Deus. É como um pai que adverte, que fala ao filho e ele se rebela, então o pai usa de uma correção mais severa para fazê-lo lembrar da sua autoridade de pai e que ele é filho e precisa obedecer às orientações e o comando do seu pai. Israel é esse filho, essa nação, filha, criada por Deus, instituída por Deus para um propósito missionário, para que por meio da sua ação e das revelações de Deus no meio desse povo, todo mundo pudesse conhecer o amor de Deus. Todo mundo pudesse conhecer que há um Deus único e todo-poderoso, um Deus criador e sustentador e governador de todas as coisas, um Deus em que o mundo inteiro precisa olhar e reconhecer que Ele é o Senhor. A opressão momentânea que Israel sofreu em ocasiões definidas, todas elas tiveram propósito restaurador. E juízes. Então o Senhor levantou juízes. Os juízes, por vezes, Deus permitiu o domínio ou a punição do seu povo. Isto foi marcante na história de Israel, porque esta punição ou opressão tinha tempo de começar e tempo de terminar. Porém, o Senhor usou os juízes, líderes, a maioria deles militares, para libertar o seu povo, para trazer-lhes a independência e a alegria pela vida, a vida abundante que somente Deus pode dar. O Brasil declarou-se independente de Portugal no dia 7 de setembro de 1822, tendo como líder o príncipe Dom Pedro I. Esse é um dado histórico que temos. É evidente que uma gama de fatores aconteceram até que chegasse esse dia. Fatores antes e pós esse dia histórico de 7 de setembro de 1822, quando à margem do riacho Ipiranga, em São Paulo, o jovem Dom Pedro declarou a independência do Brasil em relação à coroa portuguesa. Esse é um tempo para se pensar em outros aspectos da independência. Independência e vida como um presente de Deus, uma dádiva de Deus, fruto da graça de Deus. Independência do Brasil é um ato histórico e político. Certamente havia pessoas orando por esse momento, orando pelo Brasil. A história não diz, mas a Bíblia orienta aos discípulos que orem pelo governo, orem por aqueles que estão em iminência, por aqueles que decidem. Eles nem sabem
que há pessoas orando por eles. Eles nem sabem que são usados por Deus, mesmo que muitos deles desconhecem ou ignorem a existência de Deus. Mesmo que muitos dos nossos poderosos, aqueles que detêm o poder, ignoram completamente a existência de Deus e veem o poder, o exercício político apenas como ato da sua perspicácia, da sua sabedoria humana, da sua capacidade administrativa de negociar. Mas há pessoas de Deus orando em todo tempo, por aqueles que governam. E certamente em 1822 havia também pessoas orando pelo Brasil, orando por Portugal, orando pelo príncipe regente, orando pelas autoridades. E o Senhor tem um tempo para cada fato histórico. Nada passa desapercebido ao olhar de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus conduz a história e o poder político é dado por Ele. Jesus, quando esteve na terra, nos seus últimos momentos de vida, passando por um julgamento cheio de falhas, sendo interrogado por Pôncio Pilatos, ele assim expressou. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade ou nenhum poder sobre mim se esta não te fosse dada de cima, ou se do alto não se tivesse dado a você o poder. Esta foi a fala de Jesus diante de Pilatos. João 19, versículo 11. Esta palavra foi dada por Jesus ao governador. O seu poder foi dado pelo Pai, foi dado por Deus. O poder que tem o nosso prefeito, o nosso governador, o nosso presidente e os líderes mundiais é um poder que vem de Deus. Não importa o modo como foi adquirido, se pelo voto direto ou não, o poder é dado por Deus e Deus tem o controle da história. Deus já demonstrou que Ele dá o poder, mas Ele pode também tirar o poder no tempo dele, se Ele quiser. O governo, a ordem pública, a ordem social, tudo isso é regido por Deus, porque o nosso Deus, Ele é Senhor da ordem e da decência, do bom senso e da ética. Independência, dia da independência, semana da independência, vamos pensar em senso ético, político, em princípios como a verdade e pensar também no temor que devemos ter a Deus, ao Senhor Deus, reconhecendo-o como Senhor absoluto, como Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas, da história, das nossas vidas, da igreja e mesmo daqueles que se dizem ateus. O nosso regime político nos permite escolher todos os nossos governantes, seja o síndico do seu prédio, seja o líder da sua comunidade, da sua associação de bairro, da sua associação comercial, produção rural, você pode escolher pelo seu voto todos aqueles que governam sobre nós. A democracia é um valor
que devemos lutar por ele, pela sua defesa. Vamos decidir nesses dias. Vamos tomar decisão, a igreja do Senhor, discípulos do Senhor, de orar com mais intensidade pelo nosso Brasil. Orar pelo nosso governo municipal. Orar pelo governo do Estado. Orar pelo nosso Brasil. Pensar na nossa terra, pensar na nossa pátria, pensar no amor que devemos ter para com a nossa pátria, a terra que Deus nos deu, na qual nascemos, trabalhamos para o seu bem, para o seu desempenho, para a sua riqueza, para o bem comum, para o bem da sociedade. Vamos pensar na graça de Deus, no olhar de Deus, o olhar de bênção de Deus sobre as nossas vidas, sobre os discípulos do Senhor, sobre os governos e sobre a nação, sobre a criação de Deus, sobre a natureza que Ele criou, sobre as belezas naturais. Deus ama cada pessoa, cada homem, cada mulher, mas Ele ama também a natureza que Ele criou, porque Ele criou todas as coisas e olhou e diz, e eis que tudo era muito bom. Toda a criação de Deus é boa, é agradável, é maravilhosa. O pecado trouxe a degradação para o ser humano, para a natureza, mas o Senhor Deus continua sendo Deus, amor e com a capacidade de restauração das nossas vidas e restauração da natureza. Ele nos deu o domínio sobre a natureza, o governo sobre a natureza, e nós precisamos orar ao Senhor para que esse governo seja justo, aquilo que eu governo, que você governa e aquilo que as pessoas governam politicamente, para que o façamos com sabedoria, com amor e com a compreensão que precisamos, que temos um Senhor a quem vamos prestar contas, ao Deus Todo-Poderoso que nos deu o governo. O Brasil precisa reconhecer que Deus é o Senhor, mas esse reconhecimento precisa começar em mim, por mim e por você. E você dar esse testemunho de que Deus é o governo da sua vida e que Ele tem poder para governar a vida do seu próximo, porque o governo de Deus é libertador, o governo de Deus é abençoador. Salmos de número 72, Salomão reconhece nesse salmo o governo de Deus e a maravilha que é ser governado por Deus. Salmo 72, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações, seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiro que regam a terra. Floresça em seus dias
o justo e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Ou seja, para sempre reina a justiça, a verdade, a equidade, a igualdade. Independência e vida nos movem na direção de Deus. O Senhor Jesus deu a vida para se tornar o nosso libertador. E o que daremos a Ele? Romanos capítulo 6, versículo 22, a Bíblia diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Jesus nos colocou na condição de discípulo, salvo, dar fruto e vida eterna. Durante todo o mês de agosto, falamos sobre fruto, fruto do Espírito, fruto como bênção, fruto como amor, mansidão, paz, longanimidade, temperança. E o Senhor nos salvou para dar fruto, para que esse fruto glorifique o nome dEle, para que demos testemunho do poder dEle, o poder de declarar a nossa independência e nos dar vida e vida eterna. Ele nos libertou da escravidão, do pecado. A verdadeira independência vem de Jesus como fruto da sua graça e do seu amor. A independência vai além da política. E concluindo, independência e vida é o propósito de Deus para você, para a sua vida, para mim, para cada um de nós, para toda a sociedade. A libertação dos nossos pecados custou o sangue de Jesus. Não foi o desembainhar de uma espada, não. Foi o sangue de Jesus derramado naquela cruz. E pelo seu sangue inocente, derramado pelo seu sacrifício, ele tornou-se apto a declarar a nossa independência, a nos justificar diante do Pai e dizer: este está justificado, esta está justificada, porque eu o libertei. Todo aquele que acredita em Jesus, o Senhor declara a nossa independência e a nossa vida diante de Deus e diante dos homens. A libertação dos nossos pecados custou a vida de Jesus. E a resposta a Ele? Qual a resposta que Ele pede de nós? Como cidadãos agora de uma pátria física, o nosso Brasil, mas cidadãos também que caminham para o céu. Cidadãos que têm uma promessa gloriosa e fiel de uma pátria no céu. A resposta que ele pede é a sua conversão. É que você o reconheça como único e suficiente Salvador e Senhor da sua vida, e louve e o adore em espírito e em verdade. Ame ao seu próximo, renda-se a Ele, quebrante o seu coração e seja uma testemunha fiel do poder de Jesus para declarar a nossa independência e vida. Seja livre para viver de modo vitorioso. Amar ao seu próximo. Celebre, alegre-se todos os dias, porque Jesus nos libertou
do poder, do pecado e da morte. Independência ou morte foi em 1822, no dia 7 de setembro. Independência e vida é hoje para aquele que se rende a Cristo Jesus. E você está pronto para entregar a sua vida a Jesus agora? Você que é discípulo de Jesus e viver uma vida de qualidade, uma vida de excelência espiritual, de adoração, de louvor, de testemunho, de serviço a Deus e ao seu próximo, que Ele te abençoe. Eu quero orar por você. Quero colocar a sua vida diante de Deus. Agradecer a Deus por você. Quem sabe você que está agora na estrada, está viajando, ou está no momento de lazer com a sua família, mas reservou esse tempo para adorar ao Senhor. Quem sabe você que está agora no leito de um hospital, está participando desse culto, mas está aí aprisionado em uma cama, aprisionado por alguma enfermidade, Covid-19, outra enfermidade. Quem sabe você que está aprisionado por uma situação de dificuldade no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento conjugal. Quem sabe você que está agora nos vendo, nos ouvindo, mas está dentro de um presídio literal, de uma cadeia. O Senhor pode libertar você agora e declarar sua independência espiritual, a verdadeira independência, a verdadeira liberdade. Eu quero orar por você. Quem sabe você está se sentindo oprimido por uma situação econômica, de desemprego, de falta de perspectiva. Olhe para o Senhor, que pode declarar a sua independência. Senhor Deus, nosso Pai, eu coloco diante do Senhor agora cada pessoa que nos ouve, a necessidade de cada pessoa. E peço em nome de Jesus que pessoas que se sentem oprimidas, ó Pai, por situações na sua vida que os aprisiona, vícios, pecados, violência, paixões carnais, situações alheias à sua vontade, dificuldades relacional, dificuldade conjugal, dificuldade de relacionamento com filhos, filhos com pais, enfermidades, prisões, literal. Deus Todo-Poderoso, declare agora a independência desta pessoa, em nome de Jesus. Aquela pessoa que está aprisionada por situação de enfermidade, traga-lhe a cura, Pai. Declara-lhe, ó Pai, a cura em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos liberte, Pai, desse tempo de tanta dificuldade, do sofrimento que esta pandemia está trazendo, destas muitas mortes que acontecem todos os dias, destas muitas contaminações. Mas nós te louvamos também, ó Pai, por tantos e tantas, ó Pai, que têm sido curados, milagres do Senhor, que o Senhor tem operado em tantas vidas, em tantas famílias. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo nosso país. Obrigado pela nossa independência política. Muito obrigado, Pai, porque temos uma democracia e podemos escolher os nossos governantes. E nós pedimos em nome de Jesus, pelo nosso governo municipal, pelo nosso prefeito e por aqueles que o cercam, pelo seu staff, pelo nosso governador, pelo seu staff, pelo nosso presidente, pela mesma forma, ó Pai, nós pedimos por todos aqueles que estão em eminência no poder, que o Senhor os abençoe, para que governem com justiça, com equidade, para que governem visando o bem da população, meu Pai, que sejam instrumentos do Senhor, para operar a justiça social
Deus Todo-Poderoso, abençoe o teu povo, abençoe a nação brasileira e o mundo. Deus Todo-Poderoso, olhe para nós, olhe para as nossas necessidades físicas, financeiras, espirituais e declare, Pai, a nossa independência para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Assim oramos, Pai, crendo na resposta imediata do Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor incline a face dele sobre você, sobre a sua família. Que o Senhor te dê a paz. Hoje, às 19 horas, estaremos juntos para adorar e louvar o nome do Senhor. Esse culto será encerrado com a música Faça Bom Uso desta música. Eu aguardo você às 19 horas. Fiquem com Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder em meu coração. Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, com teu poder em meu coração. Sobre os